Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. Eu quero ler um texto com vocês hoje para a nossa breve reflexão. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz no verso... Nós vamos ler ali no verso 17, que diz assim, ó: as palavras partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Glória a Deus. Irmãos, eu creio que todos que têm me ouvido, e essa é uma das orações que eu mais faço para Deus, eu falo: Senhor, que toda pessoa que cruze no meu caminho, que seja para que ela possa analisar a vida dela, para que ela possa tomar uma decisão, que ela possa se ver dividida entre dois caminhos, que ela possa se sentir que tem a obrigação de decidir por um dos dois caminhos, e que a decisão delas leve em consideração para que elas possam ver o Senhor em mim. Todos nós, irmãos, nós temos um buraco no coração do tamanho de Jesus. E o nosso coração arde. A verdade é que o nosso coração arde quando nós vemos palavras na internet. Eu também sou assim, eu vejo muitas pregações, vejo muitas mesmo. Eu não caí aqui de paraquedas, vocês entendem? Eu não observei para aprender, eu observei porque eu queria conhecer a Deus. O meu coração, assim como o daqueles homens que estavam ali em Atos 2, depois de verem e acusarem os discípulos de terem bebido vinho, de estarem bêbados, em Jeremias 29:13 diz que vencidos pelo vinho, o vinho do Espírito, e Pedro toma a frente, né, ele toma em voz alta, e quando fala de voz alta, fala justamente de causar impacto. Vocês já viram que quando uma pessoa grita conosco, nós ficamos muito assustados pensando naquilo tudo, assim, a voz alta fala disso, ela fala de causar um impacto, mas Pedro, o Espírito Santo usou tanto ele que chegou nesse momento. As palavras partiram o coração. Irmãos, eu falei Atos 2:17, mas é Atos 2:37, deu reflexo aqui, só para fazer uma correção. Fala assim: as palavras partiram o coração do que ouvi. Partiram por quê? Porque estava endurecido. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Muitas vezes acontece isso conosco. Quando nós temos a certeza que Deus está falando conosco, o nosso coração arde. Eu quero ler com vocês um texto que está em Lucas 24. O Senhor Jesus encontra os discípulos ali no caminho de Emaús, logo depois da morte dele, e eram dois discípulos que tinham se desviado do caminho. A palavra fala que dois seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, e Emaús tem essa tipologia de um caminho fora de Jerusalém. Jerusalém sempre vai ser a vontade de Deus. Em Lucas 13:33 fala que é bom que um profeta, e todos nós somos reis e sacerdotes, que ele morra em Jerusalém. E Jesus fala: importa-me caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque um profeta não pode morrer fora, não é bom que um profeta morra fora de Jerusalém. E é o próprio Senhor Jesus que fala isso, mas em determinado momento, quando eles encontram com Jesus, eles não reconheceram Jesus, e Jesus começou a conversar. Vocês não se lembram das escrituras? Ia pregando para aqueles dois discípulos. Jesus se importa pessoalmente com cada um de nós. Essa é uma verdade bíblica. Ele se importa conosco, e por isso ele foi atrás daqueles dois que desviaram o caminho. E no versículo 32, depois deles ouvirem a palavra e convidarem o Senhor Jesus a andar, eles falam assim, disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? A palavra de Deus, e eu já falei isso, ela tem um poder diferente de todas as outras. Nenhum dos compêndios da psicologia, nenhum dos mais renomados livros de autoajuda, ou qualquer que seja pessoa formada em qualquer assunto, pode lhe dar uma palavra assertiva, diretiva e
é mais do que isso, trazer esse ardor. E o que é o ardor? Ardor é quando o nosso coração fica latente pelo sentimento que ele foi envolvido. Ela causa em nós um sentimento diferente. E nenhuma outra palavra tem isso. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha eloquência de nenhum pregador. Tem a ver de ser a palavra está alinhada ao propósito de Deus para a minha e para a sua vida. E por isso que ela fala tanto ao nosso coração a ponto de partir. Pedro nem pregou aqui algumas palavras. Se você ler o texto, você vai ver que as palavras assim, a gente vai lendo, a gente não percebe. Mas quando um mensageiro do Senhor enviado pelo Senhor pega aquela palavra e vem trazer ao nosso coração, fazer a aplicação para o nosso dia, ela arde o nosso coração. E isso acontece com todas as pessoas, mas olha, acontece inclusive com o pregador. Eu quero ler aqui para vocês Jeremias 29, porque muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, eu quis também entrar a gente tem dias de super-herói e impostor. Tem dias que eu penso, não estou sendo usado por Deus, ninguém, e aí Deus usa vocês aí para falar comigo. Vocês vão, comentam, me animam muito, sabe? Eu não me deixo levar por isso, porque não é por isso que eu estou aqui, tanto que eu estou aqui todo dia pregando, porque não é pelo sentimento que eu me movo, e é lá que eu quero chegar. Mas Jeremias também sentiu isso. Jeremias 29 diz assim, mas eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, e como um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo. Ou seja, esse fogo impelia Jeremias a pregar a palavra, sabendo que mais pessoas precisariam, mesmo ele não querendo. E nós temos, muitas vezes eu entrei na síndrome do impostor, não, isso não é para mim, não é o meu chamado, não é o que eu quero. Não é, sabe, não está acontecendo nada do lado de lá, mas nós não temos noção do que acontece no coração de vocês. O mensageiro não sabe como o receptor da mensagem está, porque tem a ver com o Espírito Santo. Mas por que você está falando isso? Bom, eu quero ler outro texto com vocês, irmãos, porque isso aqui foi a hora que era como se estivesse lá na igreja e falasse assim, aí o pregador perguntasse, quem aí quer acertar Jesus? Aí o cara levanta na empolgação, eu quero, porque a palavra mexeu com o coração. E é o que eles falam, irmãos, o que devemos fazer? E olha só o texto que está em João, capítulo 2, versículo 23. A gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque é importante que nós demos continuidade em todo o processo. Jesus fala assim, preste atenção nesse ensinamento. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como é o ser humano. E de fato, pois ele conhecia a natureza humana. E qual que é a natureza humana, irmãos? A natureza humana ela é simples, ela é empolgada, ela se move no calor da coisa, ou quando a coisa está muito feia, ou quando a coisa está muito ruim. Nós procuramos Jesus, e quando eu comecei a falar no começo da pregação, nós temos um buraco, um vazio no nosso peito do tamanho de Jesus, que somente Ele pode preencher. E por isso nós somos levados ao deserto, a fim de que esse vazio seja preenchido completamente. Porque não adianta, meus irmãos, a gente pedir as coisas. Tiago 4,3 fala, não recebeis porque pedi mal. Pedir pelos motivos errados, pelos próprios deleites, pelos próprios prazeres. Muitas vezes nós queremos um casamento restaurado, queremos um namoro restaurado, um relacionamento restaurado, e colocamos aquela pessoa no lugar de Deus, pensando que ela vai trazer as motivações e os prazeres do nosso dia a dia. Mas esquecemos que durante o nosso dia a dia vem o tédio. Eu mesmo busquei o Noah agora mesmo, e a hora que eu peguei o Noah lá, eu fui lá na cidade dele buscar ele mora numa cidade perto daqui. Logo depois que passou um tempo, ele falou, papai, tô no tédio. E assim é nós, em todos os relacionamentos. A rotina, ela é massacrante. E é por isso que o Senhor nos leva para um deserto. Sabe por quê? Porque, primeiro, quando Jesus fala em João 14, ele fala que o Espírito Santo está conosco. E depois ele fala em nós. E uma das características que está lá em Atos, capítulo 13, versículo 52, é que os discípulos eram cheios do Espírito e de alegria. Eu quero repetir, os discípulos eram cheios do Espírito de alegria. Uma alegria incontida, essa que Jeremias sentia
quando se negava a pregar a palavra. Eu muitas vezes, meus irmãos, sou levado pelos sentimentos, sou um homem sujeito a paixões normais como qualquer um de vocês. Passo pelas mesmas dificuldades. Às vezes me sinto só, às vezes o meu coração angustia, sinto dor nele, tudo está aqui. Mas aí, quando nós temos a companhia de Deus, é por isso que eu costumo falar, eu uso essa pequena frase, um crente verdadeiro em Deus, quando o Espírito Santo toma conta do nosso coração, e esse é um sinal, é que nós vemos a vida como tudo, como um milagre. Todo pequeno milagre é Deus, tudo é Deus. E um descrente não vê Deus em nada. Por isso Jesus não se confiava. Por isso Jesus não se dava a eles. Agora eu quero trazer a vocês o homem segundo o coração de Deus. Salmo 145, 1 e 2 fala assim, exaltar-te-ei, ó meu Deus, Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Não se sabe o certo quando Davi escreveu esse salmo, nem se sabe por qual motivo ele escreveu. Se ele estava passando por guerra, se ele estava na caverna, se ele estava fugindo de Saul. Davi teve uma vida bastante movimentada entre meio de guerras. Isso nós percebemos. Mas a verdade é que isso mostra porque o coração dele era segundo o coração de Deus. Porque o amor ele não está ligado a uma paixão, ele está ligado a uma decisão. Em Levítico 6,12 fala que nós devemos manter o fogo do altar sempre aceso. E o fogo é o que faz arder esse sentimento latente que nos empolga. Mesmo que seja um dia comum de trabalho, o Espírito Santo está ali, meu irmão, e você se sente feliz, você não se sente entediado. E isso pode ser aplicado aos relacionamentos do casamento. Muitas pessoas creem que a solução dos seus problemas de vida sentimental está em outras pessoas. E não obstante, 1 Coríntios 7, Paulo fala para os casados, fala assim, quando forem jejuar, e está falando ali de abstinência sexual, ele está falando de quando. Não fiquem muito tempo para que o fogo ardente da paixão não tome vocês. Mas era necessário que tivesse aquela prática de jejum, de afastamento um do outro, para quê? Para provocar saudade, não é verdade? Se a gente sente saudade, é porque o ontem valeu a pena. A gente só sente saudade do que é bom. Então, por vezes, é por isso que Deus nos leva para o deserto, para nós aprendermos a viver sozinho primeiro. Não tem como, meu irmão, ser um bom par se não aprender a ser um bom ímpar. Eu quero repetir isso para que entre no coração de alguém aqui. Não tem como ser um bom par se a gente não aprender a ser um bom ímpar. É necessário ser um bom ímpar primeiro. E vai ser necessário nós termos essa questão resolvida dentro do nosso coração. Podemos amar o nosso cônjuge todo o tempo, sabe? Aconteça o que for. Quem passou por essa experiência sabe como é difícil e como o dia a dia pode vir massacrando a rotina do dia. Porque se nós não aplicarmos o que Davi fez ali, exaltar-te-ei, falarei do teu amor, bom, a vida vai se tornar rotineira e, logicamente, aqueles momentos de milagre logo serão apagados. Nós não somos nem o nosso sucesso e nosso fracasso, nós não somos os nossos momentos, irmãos. E a vida, ela é difícil. Se não acontecer como Davi fez ali, sabe? Olha só as palavras dele, deixa eu ler para vocês, exaltar-te ele, bendirei o teu nome para todo sempre. O que o futuro trará é algo que o ser humano não pode saber, mas é uma decisão nossa de como nós vamos comportar durante o nosso dia a dia. Entende o que eu digo nesse lugar? E Pedro responde para ele, vocês devem se arrepender para perdão dos pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Irmãos, e receberão a dádiva do Espírito Santo. Esse processo, ele não é simples, não é. As pessoas entendem, e era por isso que Jesus não se dava para ele, porque o arrependimento, a gente arrepende quando passamos ali no sinal vermelho, aí um policial viu nós sentimos remorso naquele momento, porque sabemos que vai ter um impacto negativo para nós, uma multa, uma apreensão do carro, pode provocar bastante dor de cabeça. Agora o arrependimento é mudar a conduta e a postura e buscar, sabe, essa alegria por meio de um mergulho na palavra de Deus, por meio do Senhor Jesus, por meio de uma relação. E por isso ele deu a ordem em Levítico 6,12.
É responsabilidade do sacerdote manter o fogo do altar sempre aceso. As nossas práticas devocionais estão extremamente ligadas a isso. E saiba que Deus conhece o nosso coração. Tem muitas pessoas que pecam justamente por causa da rotina. Tá esperando em Deus, nada acontece, não vê nada acontece. Fala, eu vou procurar esse contatinho aqui no WhatsApp. Hoje ele me serve, sem saber que estão plantando uma semente maligna. Não, eu sei que o teste não é fácil, mas ele é possível. Eu estou aqui para dizer para vocês que é possível. Estou aqui para falar para vocês que vale a pena, sabe, desejar o Espírito Santo em nós. Com nós já é muito bom, meus irmãos. Com nós já tem muitos sinais, não é verdade? Eu sei que tem alguns aqui que me ouvem que o Espírito Santo está com você e você já ouve a voz de Deus. Mas tem outros também que está em. E os que está em sabem muito bem do que eu estou falando. É uma alegria incontida. Todo dia é uma alegria. Você se sente disposto, você vive. Mas até chegar lá, até tirar os sentimentos ruins, as memórias ruins, os traumas, confessar todo o pecado é um trabalho muito dolorido e muito difícil. E pode nos levar justamente à desistência, justamente por causa da rotina. Saiba que Satanás está ali com um pratão prontinho para tirar você desse propósito. E saiba que é quando chegar no propósito que a felicidade estará lá. Deus tem algo novo todos os dias para nós. Eu quero repetir, Deus tem algo novo para nós todos os dias, meus irmãos. E essa promessa, ela atinge a nós, a nossa casa e a todos que, sabe, ouvem a nós, como eu disse hoje mais cedo. Ontem, na verdade, todos que ouvem a nós podem ser salvos porque estão ouvindo a palavra da salvação. Então não se enganem, transforme aquilo que é solidão em solitude. Pede Jesus essa ajuda, Ele é capaz de fazer isso. Para Deus, meus irmãos, nada é impossível. E eu tenho plena convicção de que vai valer a pena e que você terá uma vida extraordinária na presença do Senhor Jesus. Aquele buraco que está lá é só Ele, não é cônjuge, não é a bênção financeira, não é prosperidade, não é nada, é só Jesus. Que Deus abençoe e até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.